Olá, eu sou o Leandro Gualtieri e você está no canal Oracular, o seu canal preferido sobre a arte e a ciência dos oráculos. Boa noite. Na noite de hoje nós vamos demonstrar para vocês passar as cartas do tarô das associações através da visão, da ótica da taróloga Bárbara Mu, através do trabalho artístico de Ciro Marchetti. É um tarô baseado no Rider-Waite, então presta uma homenagem ao Rider-Waite, embora tenha toda a visão pessoal do artista, que imprime, segundo a sua natureza artística, a sua visão de mundo. Então não é um tarô, digamos assim, previsível. Ele traz uma iconografia bem interessante, bem colorida, e também é interessante salientar que é um tarô pequeno, para quem tem a mão pequena, principalmente mulheres que às vezes apresentam uma mão menor que os homens, seria legal adquiri-lo. Inclusive é um dos tarôs que é muito vendido, pelo menos para quem está começando o tarô. Mesmo porque eu sempre indico, fiz já um canal que eu tenho aí no YouTube falando qual tarô adquirir, que seria mais interessante para quem quer começar a estudar o tarô, adquirir um tarô do Rider-Waite, devido à iconografia de ilustrações estarem presentes não só nos arcanos maiores, como também nos menores. Então, o Ciro Marchetti segue essa ideia. Então, ele segue esse padrão do Rider-Waite. Porém, ele traz elementos elementos iconográficos, a exemplo dos símbolos, dos signos. Então, ele faz um paralelo. Ele cria uma ponte de diálogo entre o tarô e a astrologia. Esse tarô, como vocês vão poder ver, ele vai apresentar alguns ícones, alguma relação de diálogo com a astrologia. Sabemos que a astrologia é um oráculo irmão do tarô, mas segue vias distintas. O tarô pertence à família dos oráculos do estado do ser, enquanto a astrologia pertence à família dos oráculos da inclinação do ser. Sendo assim, a gente vai passar agora as cartas e vocês vão poder observar toda essa beleza e toda essa criação de ponte e ligação de conexão do tarô com a astrologia. O legal do tarô é, como eu sempre falo, ele tem um alto poder de assimilação, então ele consegue absorver muito, não só de outros oráculos ou culturas diversas, mas isso não acontece com os outros oráculos. Então é possível sim o tarô ter isso, e isso é natural desde muito tempo. Então vamos agora à passagem das cartas, começando aqui pelo louco. Logo nessa primeira carta, a gente observa que o louco já apresenta como se fosse um malabares ali, ou um jogo de abertura com as mãos, fazendo um arco com os 12 signos. O mago, bem bonito, veja só, bastante iluminado, bastante colorido. É muito legal esse tarô porque ele tem um quê de lúdico e é muito bem trabalhado assim no princípio da computação gráfica. Sacerdotisa, a imperatriz, de novo a referência à astrologia, o arco
dos 12 signos. E ali, inclusive, ela segura um arco em referência a Vênus, ao planeta Vênus, que é o astro que rege o signo de Touro e de Libra. O imperador, o Hierofante, conhecido no Rider-Waite como Papa. Vocês percebem que não segue assim à risca, mesmo porque se seguisse à risca ele seria uma espécie de clone, uma réplica um pouco mais moderna do Rider-Waite. E essa não é a proposta do Ciro Martelli. É usar o Rider-Waite como base, simplesmente. Então ele trabalha muito bem, ele faz uma junção de cores bem interessantes. E tem a ideia do cosmos sempre presente nas cartas, que é essa referência, essa junção, esse diálogo com o tarô e a astrologia, pelo menos nesse tarô. E ele continua seguindo com essa pegada, essa temática, essa tendência nos outros. Os Enamorados, lembra muito algo romano. O Carro, a Força, o Eremita, a Roda da Fortuna. Eu gostaria de tecer alguns comentários acerca da Roda Fortuna, porque agora praticamente é algo que a gente vai começar a ver em algumas cartas e que é interessante ser abordado. Percebam que a Roda da Fortuna ela está numa estrutura parecendo uma máquina. Então, a partir dessa carta, ele começa já a introduzir alguns conceitos de ligação da influência do ser humano na natureza e essa forma de tentar desenhar as cartas trazendo em consideração o fator humano, o Homo faber, aquele que faz, que fabrica. Então existe essa engenhoca, essa tecnologia, onde aparecem algumas engrenagens e é bem legal a maneira com a qual ele flerta com aspectos muito naturais, onde tem a presença de animais, muito verde, e as máquinas, que é algo artificial criado pelos seres humanos. Aqui na carta aqui da Roda da Fortuna, que fala de processos constantes e cíclicos. Muitas das vezes a pessoa é pega de surpresa com certas coisas que a princípio pareciam estarem superadas e na verdade não estavam. E aí vamos dizer assim, a teoria da pessoa é colocada à prova. A justiça,
o dependurado, que ainda se mantém o nome o enforcado, como também aparece no Rider-Waite. Vide que é o louco, só que dependurado aqui sem o chapéu dele. É todo aquele processo que às vezes a gente está pensando que a gente foi passado para trás, a gente foi traído porque nós renunciamos a muitas questões e renunciamos às vezes até a nós mesmos para nos dedicar a uma causa ou uma pessoa, e aí não nos sentimos agraciados ou recebendo a gratidão que acho que às vezes a gente pensa que tem que ter dos outros quando fazemos algo pelos outros. Mas é uma questão de se ter uma perspectiva, olhar a questão com outros olhos. A morte. Essa morte aqui eu acho que, respeitando, é claro, o trabalho do Ciro, mas não representa muito aquilo que eu sinto da morte, etc. Mas é uma maneira interessante de se ver também. A temperança, muito legal, essa temperança eu gosto muito. Uma taça com água, outra com fogo. Aquele fogo ali, se tiver demais, faz com que essa água perca a sua propriedade líquida e evapore. Como também a água não pode interferir tanto no fogo, não pode passar da dose adequada, né, de interação, senão apaga o fogo. Então, a ideia aqui ficou bem legal, ficou bem dentro daquilo que a gente espera, que seja a temperança, essa dosagem na medida certa. O diabo. Esse diabo aqui eu também não achei assim que represente tanto, embora ele coloque aqui a questão do capacete tampando a visão. Uma pessoa cega e totalmente subserviente aos desejos e seus interesses ou, vamos dizer assim, doces ilusões, as quais todos nós, invariavelmente, uma hora ou outra, nos colocamos em situações de adicto de algo, né? Adicto é escravo de algo. A torre. Esse ruído, os aspectos que até então cerceava a nossa liberdade real. É hora de deixar com que as ruínas da nossa personalidade sejam precipitadas ao solo, quando as nossas convicções e as nossas crenças caem por terra, e aí não tem outra coisa senão catar os caquinhos da nossa vergonha, da nossa estupidez, da nossa soberba e continuar caminhando, porque logo depois da torre, do desastre providencial, digamos assim, vem a estrela, com uma gama de oportunidades, renovando as nossas esperanças, trazendo o brilho, a constelação de pensamentos que vai nos guiar,
em direção a uma ressignificação de nós mesmos. Tanto é que ela é a segunda divisor d'águas dentro do tarô, que abre a seção da oportunidade, da esperança, a seção espiritual por excelência, dentro dos arcanos maiores. Vocês percebem que, novamente, uma tecnologia, um trabalho, uma intervenção humana dentro ali dos aspectos de engenhoca. Tem uma engenhoca ali. Um artefato industrial. E aqui, de novo, isso aparece, ó. Essa lua é bem interessante. Ela é como se ela estivesse sendo vista através de uma lente. Aqui o Sol, o que aparece para a gente as órbitas. Então a ideia da mecânica celeste. Olha só que legal. Se ele não fala da tecnologia e da mecânica de aparelhos, de aparatos artificiais criados por nós seres humanos, aqui ele fala de uma mecânica celestial, também de uma organização, uma estruturação, uma lógica de funcionamento, porque senão ele não teria desenhado com essa órbita, que são órbitas elípticas, como a gente já bem sabe. E aqui ele reforça com esse arco essa ideia das constelações, embora signos não sejam constelações, que isso fique bem claro, mas ele reforça esse arco virtual dentro da convenção da mandala da astrologia. Geralmente dentro da astrologia moderna e tradicional, não todas, embora a tradicional também use uma mandala quadrada, mas das vezes se apresenta por uma mandala redonda. Aqui o julgamento. Por fim, o mundo. Aqui é interessante notar que no dependurado ele apresenta um indivíduo que nos faz pensar que seja o louco, caminhando pelas lâminas, passando pelas fases, a fase de mago, de sacerdotisa, de imperatriz, que são as próprias circunstâncias e fases da vida. Mas, quando chega aqui no mundo, em vez dele apresentar o louco sobre uma nova vestimenta e uma nova perspectiva, já realizado, pleno, bem-sucedido ou pelo menos completado a sua missão a que ele se propôs, mas não aparece aqui uma mulher, embora nós saibamos que no Rider-Waite o ser que aparece na carta do mundo é andrógeno, ou seja, contém os dois sexos em si. Então, aqui ele já quis deixar bem claro para nós o posicionamento dessa ideia de sucesso, talvez ligando a alguma ideia de sensibilidade e realmente arte. Aqui os báculos ou baquetas que aparecem na mão da mulher, na verdade parecem mais aquelas báculos de atividade circense. Mas é bem interessante, aqui mais uma vez ele destaca a influência romana, com a coroa de louros ali, bem em volta do planeta Terra, e mais ao fundo a Lua, percebem?
E ela está no topo de uma coluna, uma espécie de apresentação da coluna também da arquitetura romana. Muito bem, esses foram os arcanos maiores. Como é um review, não dá para ficar discutindo, mesmo porque isso não é uma aula. Faço comentários muito superficiais mesmo sobre as cartas, mais para mostrar os elementos iconográficos. Mas agora nós vamos dar sequência indo para os arcanos menores, começando pelo naipe de espadas. Então aqui nós temos espadas ou gládios, lembrando que é do elemento ar, função expansiva, de natureza expansiva e de função do pensar, as lições, as nossas dificuldades mentais, psicológicas, embora eu não goste de chamar de dificuldades assim, de desafios e ideias como um todo. Então aqui nós temos primeiro o as de espada, que é uma espécie de gládio, só que mais bem desenhado, ornado ali perto de onde se segura a espada. É bem legal. Simples, mas é bonito. Aqui, 2 de espadas. Achei muito interessante esse espécie de visor de cobre, e a gente vê um reflexo nesse tampão dos olhos da mulher. E ali parece uma lua entre nuvens. Três de espadas. Essa eu não gostei muito, achei ela um pouco sem graça mesmo. Até o coração ficou muito estreito, muito comprido. Não achei muito legal. Inclusive, se vocês tiverem algo a comentar, podem ficar à vontade. Aqui ninguém precisa concordar conosco, não. O espaço, os vídeos são públicos para isso mesmo, para que a gente possa dialogar, conversar sobre as cartas. Aqui o 4 de espadas. Achei interessante, muito legal, 4 de espadas. Olha só, 3 espadas na parede, como se fosse símbolo da vitória em outras guerras, mas tem ali uma espada no chão, esperando que ele possa empunhá-la e voltar para a batalha. Está ali logo atrás dessa parede, batalha da vida, esperando que a gente retome a nossa posição de direito. Cinco de espadas. Cheio de si. Só que aí que tá. Nem sempre nós somos esse que venceu. Às vezes nós somos aquele ali que está perdido. Está ali com a sensação de que perdeu, está perdido em seus pensamentos, em sua decepção, nessa sensação de fracasso. É uma carta muito interessante que a gente precisa estar sempre atento a ela, aos aspectos que ela diz, esses conflitos psíquicos. Essa tentativa de ser pedante a todo custo e querer ter a razão a todo custo. Ali, o 6 de espadas aparece pra gente. Com uma iconografia, eu até penso que seja uma das cartas mais bonitas desse deck. Um sapo, na calmaria da noite. Aqui, 7 de espadas. Sorrateiramente deixando o local.
mas sempre deixa um rastro, deixa duas espadas caírem, deixando ali evidente o rastro da sua aparente astúcia. Você acha muito esperto, mas de esperto não tem nada. Oito de espadas. Aqui ele meio que exagerou na iconografia, colocando correntes nos pulsos da mulher. Nós sabemos que, pelo significado da carta, não seria conveniente colocar correntes, porque fica subentendida, ainda mais que a corrente aqui se mostra muito arrochada, muito firme no pulso dela. Então seria, em tese, difícil de se desvincular, se desfazer dessas correntes. Então vai na contramão do significado básico da carta. Mas tudo bem, é uma licença poética. Tem sua razão de ser na hora que ele desenhou. E aí a gente dá a tônica que a gente pensa que precisa ser dado na hora da leitura prática para um consulente. Aqui nós temos o 9 de espadas. E olhe que ali aparecem alguns animais já. Olha só a coruja aqui, ó. Lembrando que a coruja é um animal que consegue enxergar no escuro, tem uma acuidade visual muito grande e essa capacidade de ver no escuro pode ser uma relação a ser pensada com relação ao nosso inconsciente. Quando a gente dorme e tem pesadelos, a capacidade de trazê-los à tona quando acordamos e procurar entender o recado do subconsciente com relação àquele pesadelo. Dez de espadas. Aqui de novo o animal. Lembra quando eu falei que este deck, este baralho, a proposta do Ciro Marchetti seria flertar ou trazer esses extremos, a tecnologia, aquilo que é artificial, aquilo que é puramente humano, daquilo que é natural. E aí ele trabalha muito bem com isso aqui, trazendo animais, muitos animais que normalmente não existem no original do Rider-Waite, uma vez que esse tarô, como dissemos antes, é baseado no Rider-Waite. Então aqui o veado olhando para o rapaz. Para o veado não tem expressão nenhuma, assim, como quem diz, tanto faz como tanto fez. Aquele indivíduo ali deitado. Mais em cima, pássaros noturnos voando. Podemos pensar até em urubu, não? Bem, esse foi os arcanos menores do naipe de espadas. Agora, na sequência, vamos mostrar o naipe de paus, começando pelo as de paus. Lembrando que paus, ou bastões, varas ou cajados, também pode ser chamado assim, são do elemento, tem como elemento básico o elemento fogo, de natureza radiante e de funções relacionadas às atitudes, às ações, os projetos de vida, tudo aquilo que se tem a realizar, os desejos e assim por diante. Bem, esse as de espadas, eu acho ele bem interessante. No entanto, que todos os bastões dele, pelo menos nesse tarô, é bastante ornamentado, olha só. Tem todo um trabalho na madeira. E na ponta,
por incrível que pareça, tem um artefato aparentemente tecnológico ali, ou que demandou de aparelhos, de máquinas para poder chegar nesse processo, né? Nesse design, vamos dizer assim. Aqui parece um parafuso no final do bastão. Então é como eu disse, ele cria esse paralelo, ele faz essa ponte de ligação com o natural e o artificial toda hora. Até mesmo naquilo que em tese teria que ser só da expressão da natureza, que seria um taco, um bastão, um pau. E é muito legal as duas mãos aqui, como se estivesse concebendo a força do elemento. Lembrando que todos os As é o poder latente do naipe e que representa muito bem o próprio elemento em si, no caso aqui o elemento fogo. Dois de paus. O 2 de paus, novamente ali alguns animais ao fundo, um céu bastante colorido, lembrando um pouco o arrebol. 3 de paus, ali os barcos, fazendo menção às rotas comerciais, a novos horizontes, desejo de viajar a comércio, a trabalho. Aqui, 4 de paus, um momento bastante alegre, uma carta de muita prosperidade, né? Tarô, uma das com um índice de luminosidade muito alta. Olha só os coelhos, lebres. Cinco de paus. Aquela velha bagunça, que dificilmente as pessoas chegam num consenso. É hora de sentar e conversar para ver o que cada um vai ter que fazer. Qual vai ser a parte de cada um aqui para poder resolver essa demanda que é comum a todos. Embora cada um esteja bem intencionado, mas cada um fazendo a coisa por si só, acaba terminando numa bagunça, num problema maior ainda. Aqui o 6 de paus. O guerreiro voltando vitorioso. Aqui já é algo lembrando outra cultura, que não é a grega. O engraçado é que, desculpa, a grega não, a romana, ainda assim ele ainda traz a coroa ali de louros ali em cima. Só que aqui visivelmente esse turbante não é próprio. É próprio mais da cultura moura. Mas tudo bem. Mais uma vez a licença poética que deve existir em todo artista. Aqui 7 de paus. Oito de paus, com muito gado ao fundo. Nove de paus. E o 10 de paus, como quem diz, querendo carregar o mundo nas costas. Esses foram os arcanos menores do naipe de paus. E continuando aqui na nossa sequência, vamos para copas ou taças, cálices.
Aqui bem ornado em ouro, muito bonita a carta, demonstrando as fases da lua ali, nova, crescente, cheia, minguante, e um olho que tudo vê, observando a onipresença. Bem, aqui nós temos então o As de Copas, e Copas, o elemento é água, sendo a natureza fluente e as funções ligadas aos sentimentos, às emoções, que nós vamos ter como binômio do sistema afetivo. Muitas pessoas costumam confundir emoção e sentimento como sendo uma única coisa, um único aspecto, um único fator de expressão da vida. Mas não, emoções é uma coisa, sentimento é outra. A emoção ela é perfeitamente visível, quando ela é bem expressiva. Agora, o sentimento é algo mais abstrato, é mais sutil, não tão visível. Aqui, por exemplo, nós temos então essa questão do sentimento, das emoções, das relações, seja consigo mesmo ou com os outros, em voga e etc. Dois de copas, muito bonita também, criando um arco, um elo de conexão entre ambos. Onde eu falo que do As até o 10 de copas, essa questão dos afetos e das relações, primeiro com o As, a relação consigo mesmo, no 2 a relação sua com o outro, aqui no 3 consigo e a sociedade. Olha só, a realização, a confraternização, a luta pelas causas femininas. Muito interessante essa carta, bem bonita. Quatro de copas. Cinco de copas. Seis de copas. Muito legal essa carta porque as copas, as taças, estão tão grandes que parecem que as crianças estão num mundo de miniatura. Então esse fator lúdico, a ideia do período mágico, e quando eu falo período mágico da consciência, não de magia, mas mágico da ideia lúdica, do plano lúdico, das primeiras fases ali do raciocínio da consciência infante. Todos nós atravessamos o período de desenvolvimento da imaginação e etc. Um gatinho aqui, parece o Simba, olha só. Vocês já me viram falar do gato que nós temos. Sete de copas, muito bem representado, muito bem representado, muito legal. Ali, cada copa tendo algo que não faz sentido, um puro devaneio, um mundo da fantasia. Oito de copas. Aqui, se não me engano, esse aqui é um ornitorrino.
Olha só os ratos aqui, ó. Até os ratos estão curtindo o momento junto com o taberneiro. E aqui não aparece o casal que tradicionalmente tem no Rider-Waite. Aqui é como se as mulheres estivessem esperando o pai da família, as crianças chegarem de uma maneira ali bem descontraída. A ideia de abelhas aqui transparece a ideia de organização e trabalho. E aqui, de novo, reforçado, com elas bordando. Estão satisfeitas com aquilo que elas fazem e com a vida que elas levam. Bem, esse foi o naipe de copas. Agora vamos seguir adiante com o naipe de ouros, ou pentáculos, ou discos, moedas, também conhecido em algumas iconografias de alguns tarôs mais antigos, pedras. Mas aqui para nós temos o pentágono, ó, forma geométrica do pentágono. Poderia se chamar pentagrama também, mas prefiro dizer pentágono porque faz mais jus ao que realmente está desenhado. Então aqui nós temos o as de ouros. O as de ouros, ou naipe de ouros, que aqui nós vamos chamar de pentágonos, tem o elemento terra, é de natureza coesiva e adesiva, ou aderente, e a função é de consolidar, estruturar, manter. Diz respeito também aos recursos, não só financeiros, como também os recursos morais do indivíduo, entre outros questões e fatores ali de funções. Bem, esse é o as de ouros, muito legal, muito bem ornado, e tem sempre um sol ali no centro, que é referência ao próprio desenho das costas aqui, ó, do tarô. Muito interessante também na hora que está embaralhando, dá uma sensação muito boa na hora que está se usando esse tarô. Dois de ouros. Em vez dele estar fazendo malabares com os pentágonos, ele está fazendo uma espécie de conexão ou tentando fazer o malabares ali com energia, meio parecido com o próprio louco aqui desse tarô, mas que ele faz com os símbolos de signos. Três de ouros, o artesão, o artista, o engenheiro, o designer, buscando o reconhecimento daquilo que faz. Quatro de ouros. Cinco de ouros. Achei bem diferente essa carta. Eu gostei muito do vitral, mas a parte aqui de fora não faz muito jus à carta em si. Embora, antigamente, essa carta era tida como uma carta da concubina. Então, nesse sentido, até que é interessante ele ter desenhado assim. Faz um certo sentido. Seis de ouros. Comerciante, o aristocrata. Sete de ouros. Já está num movimento ali pronta para colher. Um roedor no alto, colocando em risco a colheita dela.
8 de ouros, varanda, madrugada, trabalhando, companhia de aranhas, ratos, e ele nem se importa, continua ali compenetrado trabalhando. É a dedicação. 9 de ouros, sempre muito imponente, muito bonita. Tem joaninha, tem borboleta, tem o próprio falcão. É uma mulher à frente de seu tempo. Dez de ouros. Bem, esses foram os arcanos menores, de 1 a 10, de todos os naipes. E agora nós vamos para a corte, como é um hábito nosso, separar as cortes, as 16 cartas. Vamos começar aqui pelo pajem, ou valete de espadas. Não vou descrevê-lo e falar suas funções, nem dele, de nenhum dos arcanos da corte, porque precisamos priorizar aqui a questão do tempo. Mas qualquer pessoa que quiser que a gente fale separadamente, nós vamos fazer um review ou conversar em off a respeito, ok? Cavaleiro de espadas, gostei muito desse feixe de luz aqui, reluzindo na espada. 9 de espadas, aliás, desculpe, rainha de espadas. E rei de espadas. Agora, a corte de paus. Valete ou pajem de paus. Cavaleiro de paus. Também achei interessante. Rainha de paus. A rainha feiticeira. E rei de paus. Não achei tão legal a ideia dele estar flutuando, não fez muito sentido para mim. Agora a corte do naipe de copas, então temos o valete de copas. Lembrando que todos os pajens, os valetes são escudeiros dos cavaleiros. Cavaleiro de copas. Rainha de copas. Muito bonita essa vestimenta dela, um dourado. Lembrando esse aspecto de nobreza. Aqui é a nobreza do sentimento, do acolhimento, do cuidar. E aqui o rei de copas. Uma vez que a rainha tem um poder maior reflexivo e os reis um poder maior de expressão, eles se complementam muito bem. Valete de ouros aqui para falar da corte de pentágonos. Muito interessante aí. Futuro cavaleiro, o escudeiro, o aprendiz dos cavaleiros, o pajem, o valete, fazendo pequenas funções dentro da corte. Aqui o cavaleiro de ouros. O interessante é que eles aproveitaram para utilizar o pentágono como escudo do cavaleiro. Foi uma grande jogada do Ciro. Uma grande aposta, ficou muito legal.
Agora a rainha de ouros. Acho que aqui ele poderia ter trabalhado um pouco melhor essa iconografia. Mas muito interessante. E por fim, o rei de ouros. O rei de ouros aqui, ele também está um pouco, parece um pouco passivo assim, distraído, mas está valendo. Bem, então foi esse o nosso review, a nossa resenha, a nossa proposta no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado e todo e qualquer comentário, fiquem à vontade para poder colocar e deixar aí o seu like. E também pedimos a vocês que possam compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.